Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje volta a falar sobre estratégias de marketing. E para trazer um pouco do seu conhecimento aqui para nós, nesta conversa, nós convidamos hoje o diretor executivo da Allianz Seguros, o Felipe Gomes, que é responsável pela área de mercado e estratégia. Felipe, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de comparecer aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Já começo querendo que você me ajude a definir esse conceito que na língua inglesa nós chamamos de naming rights e parece que passamos a usar também na língua portuguesa. O que é isso? Verdade, direito de nomeação, traduzindo a palavra, né? Na verdade, é a capacidade de uma empresa atrelar a sua marca ao esporte, por exemplo, a uma arena, nomeando a casa de um clube de futebol, por exemplo, né? Isso é uma prática já muito feita nos Estados Unidos e na Europa. Nós, enquanto Allianz Grupo, temos já 4 outras arenas, onde nomeamos as arenas. Nós temos na Alemanha, na França, na Inglaterra e também na Austrália. E é uma plataforma de marca muito bem sucedida no grupo, ao qual agora o quinto estádio nosso, o Allianz Parque, aqui no Brasil. O que traz vocês a trabalhar com esse tipo de estratégia? Bom, falando, vamos dividir um pouco aí estratégia global e estratégia local. Estratégia global, né, essa plataforma traz uma proximidade muito grande com o consumidor final. Na verdade, futebol, em maior parte dos países, é o esporte número um, né, para todas as pessoas. Então, que esporte melhor falar no dia a dia com as pessoas, com o consumidor final? Então a gente tem esse tipo de plataforma desde 2005, no grupo, que vem sendo muito bem sucedido, e virou sim um pilar de marca do grupo. Em 2005 você se refere porque foi um investimento no estádio na Alemanha. Exatamente, na Allianz Arena, que foi feito e foi utilizado na Copa do Mundo em 2006 na Alemanha. Com relação ao Brasil, a gente também seguiu nessa estratégia, porque de fato, por exemplo, vamos falar um pouco do mercado de seguros, né? O mercado de seguros em São Paulo representa cerca de 53% do mercado nacional. Estou falando do estado de São Paulo. E todos os outros competidores do mercado de seguros investem muito em marca em São Paulo. Obviamente, nós somos aqui no Brasil uma seguradora independente. Nós não estamos atrelados a um grupo financeiro ou a um banco. Então, quando a gente olha outras seguradoras de banco, elas têm no guarda-chuva de marca um investimento em marketing muito maior do que as outras seguradoras independentes. E eles investem muito nas mídias tradicionais, né? Como TV, rádio, etc., que nós também fazemos. Mas o nível de frequência e capacidade de estar presente como eles, a gente não consegue ter. Então é a gente nadando no Oceano Vermelho. Tendo uma experiência muito bem sucedida de plataforma de marca em estágio em outros países, e a gente sabendo que a gente podia ser a seguradora número um, a única a ter esta plataforma no Brasil, fizemos o investimento. Ou seja, vamos para o Oceano Azul, onde a gente sai um pouco da mídia tradicional. Não é que a gente não vá continuar nelas, né, mas a gente de alguma forma mexe um pouco no mix de investimento da companhia em matéria de marca, onde a gente investe também nessa nova plataforma. E se a gente for falar da Arena, ela não é só apenas um estádio de futebol, né? Nós vamos ter lá no Paulistão, mais o Brasileirão, cerca de 29 jogos, por aí. A Arena Amadora ter cerca de 40 shows, por exemplo, entre eventos, shows, musicais, etc., eu consigo ter um nível de interação com o consumidor final muito grande, porque eles vão estar nesses shows, eles vão estar nos jogos de futebol e vão estar interagindo com a marca na nossa casa, que é o Allianz Parque. Então, de alguma forma, eu estou falando com eles, eu estou estando presente na vida deles, como posso estar presente na televisão também, de uma forma diferente. Me permita entender o seguinte, quer dizer, o retorno que vocês têm é pelo nome na fachada ou o retorno também é financeiro no sentido dos negócios que serão fechados nesta arena, nos shows que serão realizados? Vocês têm participação nesse processo? Mas é claro, a gente olha o pacote como um todo, né? Então vamos falar um pouco de marca. Marca é a interatividade com o consumidor final. Negócio, vamos dividir em 2 momentos. O primeiro momento é que eu tenho propriedade dentro dessa negociação, como camarotes, tickets e exposição de marca dentro e fora do estádio, que me faz ter a capacidade de convidar meus clientes, meus fornecedores, meus canais de venda são os corretores, que é o principal motivo de vida hoje da Aliança, é os corretores, são eles que estão conosco no dia a dia de venda de seguros, né? Então é uma plataforma de relacionamento, né? E também eu posso atrelar todos os shows, por exemplo, tem seguros. Os seguros da Arena, seguros de proteção num jogo de futebol, um ticket protector. Então existe sim negócios que eu posso estar fazendo junto com a Arena, junto com o time de futebol. Então temos aí sim 3 grandes frentes que se falam, né?
Agora, essa foi uma estratégia ainda pouco usada no Brasil se nós pensarmos em estádios de futebol. E as experiências anteriores não tiveram um retorno positivo. Nós vimos empresas atrelando o seu nome a clubes de futebol com retornos muito melhores em outros tipos de investimento. Por que acreditar que no Brasil vocês terão o retorno esperado? Eu acho que assim, eu gosto sempre de dizer que o Brasil é um país, é um mercado emergente que ele sempre está alguns anos atrás um pouco dos mercados maduros. Mas vem sempre se mostrando de uma forma bem sucedida, atingindo níveis de performance que os outros mercados maduros têm. Não vai ser diferente no esporte. Futebol no Brasil é uma potência, né? Você vai para alguns campeonatos europeus, sempre tem 2, 3 times que efetivamente ganham o campeonato. Você vê o Brasil, é uma roda gigante. É time grande caindo, é time pequeno subindo, é time médio, muitas vezes chegando próximo a ganhar o campeonato. Então, assim, é uma potência. Tá? E esse tipo de investimento no Brasil, ele não foi ainda muito bem sucedido, porque é difícil falar das outras marcas que fizeram. Tá? Mas você não pode tratar isso como um mero outdoor, né? Botando a marca ali como se fosse um outdoor de rua. Por isso eu falei agora há pouco, ainda fiz um sinal aqui de entre aspas, né? Quer dizer, Sim. é só explorar a fachada, é só ter um nome na fachada, esperar que esse nome seja dito pelas pessoas? Não, é muito mais do que isso. A estratégia tem que ser muito mais profunda. E eu vou te dizer qual foi a nossa estratégia. Esse pilar de um time, né, como o Palmeiras, que, puxa, foi, acho que 8 vezes campeão brasileiro, está entre os top 4 melhores times do Brasil, de renome, né, de fãs, né, de torcedores. Atrelado a uma construtora, né, que tem uma parte de empreendedorismo enorme e foi capaz e foi super competente em não só construir um estádio, que não é um estádio, é uma arena, capaz de receber todo e qualquer tipo de evento e show, e contratar a melhor empresa de entretenimento do mundo, que chama-se AEG, para fazer a gestão, que é a alta chance de sucesso dessa parceria que vai me trazer muito retorno de marca. Vou dar um exemplo. A AEG, ela gerencia e é dona de mais de 100 estádios e arenas no mundo. Staples Center é dela. Mercedes-Benz Arena é dela. Home Depot Center é dela. E por aí vai. Ela é a empresa especializada em saber como gerir e o que trazer de eventos para dentro de um estádio. Então, imagina que a gente entrou numa parceria onde está nomeando o estádio, que é um estádio mais inovador da América Latina, que vai ter a gestão da melhor empresa de entretenimento do mundo. Que tem um braço, por exemplo, que é quem contrata a Jennifer Lopez para fazer show, ou a Madonna, etc. Né? O negócio de vocês foi com quem? Com o Palmeiras, com a W Torres? O nosso negócio é 20 anos de naming rights com a W Torre, que é detentora de 30 anos de concessão deste estádio, onde ela tem a concessão para poder fazer o que ela bem entender em matéria de negócio com esse estádio. Tá. Os valores que foram trabalhados aí, o quê? Em torno de 300 milhões, é o que tem se falado no mercado? Eu já ouvi muito a mídia falar desse número. Eu dou, de vez em quando eu rio um pouco, porque você tem vários tipos de especulação, mas eu, enquanto executivo do grupo, não tenho o direito de falar qual é o valor da negociação. Então, assim, eu não posso te dizer qual é o número, mas... Agora, é possível fazer uma referência de valores em relação a outras iniciativas que se poderia, outras estratégias de marketing que se poderia fazer no intuito de desenvolvimento da marca, de fidelidade da marca com seus clientes, que vocês poderiam ter tratados? Name rights não é um negócio caro ainda no Brasil? Olha, você tem que fazer uma continha básica, é o volume de investimento que você faz versus a quantidade de pessoas que você atinge e a frequência que você atinge essas pessoas. Então, existe uma conta básica para se comparar. Né? Se você vai, por exemplo, uma emissora de TV como a Globo, que é a emissora de maior escala, a maior emissora do país, diria da América Latina, ela tem um custo, um investimento, melhor dizendo. E por quê? Porque ela atinge muita gente várias vezes ao dia. Então, a comparação é, eu tenho uma quantidade de eventos, jogos de futebol e etc. dentro desse estádio que vai impactar X pessoas durante X tempos. Eu impacto 30 segundos na Globo, por exemplo, num comercial meu. Posso impactar 90 minutos num jogo de futebol. Ou 1h30, 2 horas num show de uma Madonna. E quantas pessoas vão lá para dentro. Além do que, lá, essa arena ela é tão diferente do que está sendo feito no Brasil e no resto do mundo, que você tem verdadeiros restaurantes maravilhosos lá, lojas, é quase que um shopping. Você vai ter diariamente pessoas almoçando em restaurantes lá dentro com chefes franceses. Né? Realmente é uma área exclusiva.
Se você for ver, tem um estacionamento para mais de 1.500 lugares. Está a 80 metros de um shopping gigante, que é o Bourbon, que tem outras 2.000 vagas, né? 300 metros, talvez, do West Plaza. Tem estação de metrô, estação de trem, estação de ônibus. As vias de acesso são enormes. Vai ter uma outra estação perto do Sesc daqui a alguns anos de metrô. Quer dizer, está cravado no coração de São Paulo, com um acesso que nenhum outro tem, uma arena inovadora com a capacidade de receber shows para montar e desmontar mais rápido, porque um grande item de custo de um show é quantos dias e a demora e como é que você tem que fazer para montar e desmontar o show. E nessa arena, a AEG, que foi contratada pela W Torre, deu uma consultoria que economizou dezenas de milhões de reais e deu sugestões de alteração do projeto. Então, o projeto realmente vem com uma experiência de mais de 100 arenas. É uma coisa incomparável com qualquer outro estádio que está sendo feito no Brasil, inclusive no mundo. Teve um site espanhol que disse que foi a arena mais inovadora e futurística que existe, comparando com as arenas da Europa. Você falou de restaurantes e outros equipamentos que estarão à disposição do público. Quer dizer, vocês não exploram o restaurante, vocês não exploram esses outros equipamentos? Não. E esse tipo de equipamento são coisas da W Torre. Isso é a W Torre quem está locando essas áreas ela efetivamente dentro do seu negócio. Ela busca parcerias, exclusividades. É uma arena que vai ter parceiros realmente relevantes. Né? Eu não posso aqui adiantar, mas eu gostaria de dizer uma informação para você ver o quanto está sendo bem tratada essa arena por todos os parceiros em si. A General Manager, a gerente geral que está vindo e já está no Brasil, que para gerenciar essa arena está vindo pela AEG, só é a ex-gerente geral do Seattle Seahawks, que está indo para a final do Super Bowl nos Estados Unidos, que é um estádio de futebol americano. O time é o Seattle Seahawks de futebol americano, vai para o Super Bowl agora, e ela era a gerente geral dessa arena, lá nos Estados Unidos. Estamos trazendo uma estrangeira para gerir com profissionalismo a nossa arena. Essa é a diferença do que está sendo montado do que a gente tem de resto no país. E é isso que levou vocês, então, para esta arena e não para as outras arenas que estão sendo construídas no país nesse momento, parte delas, ou boa parte delas, voltada para a Copa do Mundo, que seria um grande atrativo? Vamos lá. Eu acho que a gente olhou 5 projetos. Todos eles têm suas coisas boas e suas coisas ruins. Né? Assim como nós, tem algumas coisas ruins. Depois você vai falar deles, então. Posso, mas são muito menores do que as dos outros, por isso Tá a gente bom. escolheu esse projeto. Mas acho que o grande ponto é que todas elas têm suas coisas boas. Mas para a nossa necessidade e a proposta de valor que tinha, o que mais se encaixava era essa arena, que é a arena do Palmeiras, que é o nosso Allianz Parque. Né? Eu não posso... quando eu olho localização, quando eu olho o nível de gestão, quando eu olho a capacidade de proposta do que vai acontecer lá dentro, a frequência de pessoas. Por exemplo, vou fazer uma comparação com outro estádio normal que esteja acontecendo no país da Copa do Mundo. Ele só vai ter jogo de futebol. Então, sei lá, se a gente pega um estádio público ou qualquer outro estádio privado de um outro clube que só tenha futebol, só vai ter, sei lá, aqui em São Paulo, Brasileirão e Paulistão. 29 jogos. Nesse, eu vou ter ele maduro nos próximos anos, 50 eventos lá dentro. Restaurantes acontecendo diariamente, pessoas utilizando o estacionamento com a minha marca. E 50 shows e mais 29 jogos. Então, 365 dias do ano, com 80 e tantos eventos entre futebol e shows lá dentro, fora uma visita diária, porque tem restaurantes, etc. Então, assim, e por que vão usar os restaurantes? Porque vai ser um restaurante sofisticado, por exemplo, e está cravado no centro de São Paulo, onde tem empresas em volta, onde tem residências em volta. Se eu for para um estádio que é um pouco mais distante, esse tipo de coisa não vai acontecer. Frequência de contato com o meu cliente final. Segunda coisa, entre ser um estádio da Copa e não ser um estádio da Copa. Todo mundo sabe que estádios da Copa efetivamente não podem expor marca. É uma regra dada pela CBF junto com a FIFA. Então, ser um estádio da Copa não vai me permitir mostrar minha marca. Ela vai ter que ser coberta, a marca. Se você for na final da Champions League em 2012, foi no Allianz Arena. Né? E você olhava e tava uma tampa preta na marca Allianz Arena. Não mostrava a marca. Então, será que tem realmente valor ser um estádio da Copa? Ou seja, tem outros atrativos mais importantes que podem dar um retorno. E você já deixou claro aqui, em algumas das suas respostas, que a localização desse estádio, o ponto onde ele está na cidade de São Paulo, é fundamental. Exatamente. Quer dizer, todas as pessoas vão querer ir de metrô, de trem, de carro, né, que tem acesso e muito estacionamento para ver um show da Madonna no meu estádio lá, no nosso estádio, que é o Allianz Parque.
Será que vai em outros estádios novos que estão sendo construídos? Não sei. O Marcos Soares, aqui pelo e-mail, quer saber o seguinte: ao unir o seu nome a um time de futebol, num país em que as torcidas são tão apaixonadas, isso não pode gerar uma antipatia dos adversários? Eu acho isso engraçado. Primeira vez eu estou atrelando meu nome ao esporte. Por isso eu dou o nome a uma arena e não estou na camisa de um ou mais times, né? E essa arena tem um time maravilhoso, que é o Palmeiras, assim como poderia ser o time do São Paulo, que é maravilhoso, o time do Corinthians, o Flamengo, né? Se a casa deles fosse uma casa que estava sendo construída com uma proposta de valor tão bacana quanto essa. Então, a primeira coisa é, a Allianz só patrocina um time de futebol no mundo, que é o Bayern de Munique. E tem negociações com outro segundo time muito grande, que eu não posso falar ainda, que é do tamanho do Bayern de Munique, que é lá na Europa. Todo o resto é atrelado ao esporte, porque o nosso objetivo é ter a nossa marca, que é uma marca sustentável, atrelado, apoiando um esporte que é o melhor esporte que existe hoje, que é o futebol. E a gente vai para uma casa, que é uma arena, né? E é isso que é importante o pessoal entender. Eu, quando estou lá com a tua marca, é uma arena que realmente vai ter jogos de futebol do Palmeiras com o São Paulo, por exemplo, mas vai ter o show, por exemplo, do Rolling Stones, né? Vai ter um restaurante que pode estar no dia a dia deles. Aliás, me dá a data do show dos Rolling Stones, por favor, vamos botar no calendário já. Se você vê bem, a EG é tão forte nisso que eles filmaram alguns grandes artistas, como a Jennifer Lopez, dizendo que bom que tem um Allianz Parque e tal. Essa é a força do gestor do estádio. Agora, o torcedor consegue enxergar isso? Consegue identificar? Na Europa, sim. E na Europa nós temos, vocês estão na Inglaterra, por exemplo, torcedores extremamente apaixonados. Sim. Quer dizer, não é uma novidade isso, né? E não tem problema nenhum para eles. Eu acho que assim, o grande entendimento da marca é que assim, a marca está apoiando o esporte e, poxa, que bom, né? Que ótimo que tem um time bacana como o Palmeiras. Como poderia ter sido um time bacana como o Grêmio. Essa é uma boa referência. Essa, Entendeu? sem dúvida, é a melhor referência que você podia ter dado nesse programa. Sim. Mas, enfim, dá para se ver que você é um homem de marketing. Agora, bom, vamos lá. O Cláudio Abreu. Cláudio Abreu escreveu para cá porque ele quer saber o seguinte: isso que vocês estão falando aí funciona da mesma maneira que nos teatros e nos cinemas? Quer dizer, a sua marca está lá, e nós temos isso de forma mais frequente no Brasil, de cinemas e teatros com o nome da marca, né? O Cinema Tan, o Teatro Crédito Hall, Citibank Hall, etc. Muito mais comum do que um estádio de futebol. É a mesma coisa? É muito parecido. Ele fez um paralelo aí interessantíssimo, é verdade. Sim, e no Brasil, você vê, a gente tem casas de show como Citibank Hall, Chevrolet Hall, Cinema Tan, né? Cinema de outros bancos, eu não vou falar o nome porque são meus competidores, eu só gosto de falar da minha empresa, nada dos outros. Então, sim, é verdade, é uma coisa muito parecida, numa escala muito maior, com uma frequência muito maior, né? Mas sim, é parecido. A gente, por exemplo, é a seguradora mais presente em todos os cinemas. Eu tenho mais de 850 salas onde a gente é seguradora oficial e tem o nosso trailer. Tá, 850 salas no Brasil? No Brasil de cinema. No Brasil. Se tem uma seguradora que... Não tem o nome da seguradora na sala, mas vocês são seguradores oficiais e o trailer fala, nós estamos te protegendo. Aquela propagandinha que passa no início lá do programa, antes do cinema, tá lá a marca de vocês. Exatamente. E é uma propriedade de marca interessante, porque quando a gente faz pesquisas de marca, muitas das pessoas, dos nossos clientes, das pessoas no Brasil, acham que estão vendo uma campanha nossa, um comercial nosso na TV e fala que viram no cinema. Você vê quanto que a gente já está amarrado à plataforma cinema no Brasil. Bom, saindo que impacta cerca de 50 milhões de pessoas no Brasil. Saindo aqui dessas estratégias mais comuns de marketing, quer dizer, os anúncios nas mídias tradicionais, etc., além de estádio, né, que é o caso de São Paulo, ou de estádios, já que nós podemos falar no mundo, e são 5 estádios com a arena do Palmeiras. Além de ser seguradora oficial de salas de cinema ou de teatro, quer dizer, que outros formatos, que outras estratégias vocês utilizam na área de marketing, levando em consideração o quanto vocês têm para investir nesse segmento aqui no Brasil e que você consideraria, assim, diferente no mercado de uma maneira geral? Olha, a gente pode dividir
né, a nossa plataforma, né, no Brasil de investimento em 3 grandes tópicos: esporte, notícias e entretenimento. E aí, quando a gente olha isso nas linhas horizontais, eu começo a colocar os canais, os veículos nas linhas verticais. Então eu posso ter mídias tradicionais como rádio, TV, mídia impressa, que são revistas, por exemplo, e outras plataformas. Acabamos de falar de cinema, acabamos de falar de estádio, né, na nossa arena. Posso falar das casas de show, porque a gente é hoje segurador oficial das casas de show da Time for Fun, né, por exemplo, Chevrolet Hall, Citibank Hall, etc. E outros tipos de mídia. A grande sacada é saber que canais desses usar em que tipos de tópico. Então, por exemplo, eu falei que a gente tem um tópico esporte. Eu estou usando esporte, por exemplo, na minha arena, por exemplo. E posso estar usando num canal grande, um grande veículo, como, por exemplo, a ESPN, que é nosso parceiro. Aí, quando eu vou para notícias, eu estou em rádio. Por quê? Porque as pessoas que ouvem notícia, elas realmente gostam e buscam muito o quê? Alguns grandes veículos na TV, né, de alguns jornais, mas muito em rádio. Então, eu estou presente nacionalmente e regionalmente em rádio. Então, existe um estudo que mostra a frequência, né, de que as pessoas veem e aonde, que canal, que tipo de veículo a pessoa quer mais ouvir aquele tipo de tópico. E aí você faz uma matriz disso. E aí o investimento ele é dividido de uma forma estratégica nesse tipo de coisa. É aquela coisa que eu te falei antes de entrar no ar, que fazer marketing é muito fácil quando tem muito dinheiro, né? Como, por exemplo, seguradoras de banco, etc., se aproveitam muito, de uma forma muito correta, do guarda-chuva de investimento de marca. São centenas e centenas de milhões. Nós, como seguradora independente, né, temos o nosso investimento que é muito bom, mas não é com essa amplitude dos bancos, por exemplo, só que a gente faz de uma forma eficiente, muito bem pensada, com uma estratégia muito bem adequada. E a nossa capacidade de conhecimento de marca vem crescendo absurdamente no Brasil. As pessoas vêm cada vez mais conhecendo a Aliança, entendendo, nos considerando como um parceiro no dia a dia para contratar seguros, renovando. E esse é a nossa estratégia. A gente vai com força, com estratégia e com eficiência. Eu não ouvi você falar aqui em redes sociais. Vocês têm interesse em explorar Muito. esse mercado? Tem feito alguma Fazemos ação muito. nesse sentido? 25% dos nossos investimentos de marca são em redes sociais. De que maneira? Online. E aí a gente tem desde um investimento tradicional, né, quando a gente está falando em banner, exposição da nossa marca em grandes sites, etc., a investimentos em grandes projetos. A gente tem um projeto muito engraçado chamado Drunk Mirror, que a gente fez ano passado, que foi utilizado na Europa. A polícia da Nova Zelândia pediu autorização para a Alemanha se podiam fazer lá. A gente pegou um bar chamado Blá, né? A gente fez isso. Esse é o exemplo de 2012, final de 2012 e 2013. E fizemos o seguinte: pegamos um espelho, onde as pessoas lavavam a mão, colocamos uma câmera por trás e botamos um delay, né, um atraso de meio segundo da câmera. Então as pessoas chegavam com o seu copo de cerveja, iam lá no banheiro, faziam suas necessidades, voltavam, como lavava a mão e olhava para o espelho, e estava enxugando a mão e ele estava se vendo ainda lavando a mão. Aí ele se assustava. Aí saiu uma mensagem, né, que é: se for beber, não dirija. Né, você efetivamente, quando bebe, você perde os seus reflexos, pode acontecer um acidente. A Aliança está te dizendo, pega um táxi, tal. A gente fazia uma brincadeira com ele. E foi pro YouTube. Você pode botar Drunk Mirror e ver. E foi engraçadíssimo, porque tinham pessoas que largavam o copo da bebida e embora parava de beber. Era o máximo. Pessoas que riam, chamavam as outras e tal. Então é uma brincadeira. Fabricantes de cerveja não gostaram. E efetivamente a seguradora, que tem um foco em prevenção de riscos, ajudando nessa parte sustentável, digamos assim, dando alguns recados, né, para as pessoas dizendo: olha, é muito legal, bebe, mas se for beber, não dirija, nós somos uma seguradora, estamos tentando te ajudar. E era uma brincadeira. Essa brincadeira foi tão interessante que a polícia da Nova Zelândia queria aplicar lá. Pô, podemos usar a ideia e aplicar aqui? Como campanha educativa. Educativa. Chamando a atenção. Então, e isso foi online. Entrou no nosso canal de YouTube, milhões de acessos e tal. Então a gente faz sim. E tem outras coisas. A gente, na Copa de 2010, a gente fez um game com uma empresa argentina, onde os parceiros era nós, uma parceira de telefonia, uma parceira de bens de consumo. Você montava o time, jogava, ia ganhando. Quando você ganhava moedas, você podia construir seu estádio, ia pra final. Tinha camisa, o cara jogava a camisa do time Allianz, o time de uma outra marca muito conhecida. O que a gente teve de awareness, de conhecimento de marca, então a gente faz muita coisa. Aplicativos mobile. Então a gente tem uma plataforma digital muito forte no país. Vocês estão estudando novas parcerias no sistema de naming rights aqui no Brasil? Não.
Na verdade, a política do grupo é a gente ter um projeto grande, sólido de naming rights no esporte, no futebol, por exemplo, que é os outros 4, né? Não é só futebol, tem um que é rugby, o da Inglaterra é rugby, é o melhor time de rugby da Inglaterra, né? Que é o Saracens. E não. Então, assim, vocês vão fazer um outro estádio? Não. No mundo, Pode esse ser que projeto hajam. pode ser ampliado. Isso está sendo estudado. Sim, porque existem países estratégicos para o grupo. E o Brasil, olha só o quão a Allianz tem carinho pelo Brasil e está investindo. Vemos para ficar e para ser a melhor seguradora do A país. Aliança está há quanto tempo no Brasil? Você disse veio para ficar, eu fiquei na Não, dúvida na verdade, agora. a Allianz ela é uma junção de compras de empresas que vêm. Está Isso. mais de 100 anos. Está mais de 100 anos no Brasil, começou com a Brasil Seguros. A gente comprou a GF, que as pessoas vão lembrar no mundo, né, que é uma estatal francesa, foi comprada pela Allianz, e a gente só mudou a marca, por exemplo, da GF, que teve uma série de mudanças de marca. A mudança da marca da GF para Allianz aconteceu a partir de 2008. Então a marca Allianz, marca é nova no país. A empresa está há mais de 100 anos. Está mais de 100 anos. Mas o que quis te dizer é que, assim, países europeus, a Allianz é uma empresa da União Europeia, nem é mais alemã, ela é europeia. Países que têm arenas. Alemanha, França, Inglaterra e Austrália. E Brasil. Olha o nível de preocupação e investimento que a Allianz Grupo está fazendo no país. Não botaram outros países da Europa. Isso mostra o quão o mercado brasileiro é estratégico para o grupo. Então, os investimentos são sólidos, as ações são com foco em corretor, são com foco em cliente, e a gente veio para fazer alguma coisa diferente e melhor do que existe no mercado. Você falou agora há pouco aí sobre a questão do nome e dos diferentes investimentos que vocês fazem. Aqui no Brasil, ainda há uma resistência da mídia, de uma maneira geral, de divulgar o nome do estádio com o nome de uma marca? Engraçado, existe, né? É assim, isso, como eu falo que o Brasil, eu falei há uns minutos atrás que o Brasil ele sempre chega aonde os mercados maduros chegam. Começou assim também na Europa e nos Estados Unidos, e hoje em dia falam. Porque todo mundo perde. Vamos lá. Se uma empresa investe no name right, porque quer retorno de marca, esse investimento vai para o clube, por exemplo. Para a estrutura para o clube. O clube usa isso para quê? Para melhorar o time de futebol, para investir no clube e para fazer com que o futebol seja mais profissional. O canal de TV ganha como? Jogos melhores, mais competitivos, com clubes mais fortes, com jogadores mais de elite. Isso faz com que a população brasileira faça o quê? Veja mais futebol, dá o quê? Mais audiência para o canal. Se o canal não fala, em algum momento a marca percebe que esse investimento não traz retorno, ela sai. Se ela sai, esse investimento deixa de vir para o clube. Se deixa de vir para o clube deixa de ter dinheiro ou mais dinheiro para fazer coisas melhores. Se faz coisas, não consegue fazer coisas melhores, muitas vezes não traz a atratividade necessária. Perde audiência no canal. Então, o grande ponto é, na Europa, mercado maduro, e nos Estados Unidos perceberam isso. A sua lógica, ela existe sem dúvida nenhuma. A questão é, os personagens desse cenário, dessa história, estão todos convencidos disso? Alguns deles já estão falando. Vocês estão desenvolvendo uma ação nesse sentido? A gente tem falado com bastante, com vários veículos. Alguns, uma boa parte deles já estão falando no Allianz Parque. Já falam, o que é ótimo. Alguns grandes, ainda na TV, efetivamente não estão falando. Porque, obviamente, buscam fazer negócios com a marca. O torcedor vai falar Allianz Parque? Esse é o principal. Levando em consideração que nós estamos falando do Palmeiras, que é um torcedor tradicional, uma região tradicional, que já havia um estádio ali que faz parte da história desse clube. Por isso que eu te pergunto isso. Esse vai falar, porque é orgulho, né? E eu digo assim, orgulho inclusive para outros torcedores que não são do Palmeiras, porque na verdade a gente está criando uma arena inovadora no país que vai trazer entretenimento para todos, não só para os palmeirenses. Então, assim, o público final, o consumidor final, vai falar. A televisão, alguns canais, eu acho que vão demorar ainda um pouco para falar, porque obviamente eles veem negócio nisso, né? E eu não estou dizendo que não vai existir esse negócio, né? A gente tem conversado com eles e tal, mas o que a gente vê no futuro, como a gente vê na Europa, nos Estados Unidos, é que eles falam, porque todos ganham. Quando é que o estádio será entregue? As obras estão sendo planejadas para entre final de junho e início de julho. Né? Um pouco antes da Copa do Mundo. Mas aí você tem o alvará de autorização de abertura, etc. Acho que provavelmente a gente vai ter essa abertura ali para final
de julho, início de agosto, até por Depois causa do da centenário. Copa. Isso, por causa do centenário do Palmeiras, que, poxa, tem que ser lá na casa, no Allianz Parque, fazer alguma coisa muito legal. Tá, então, quer dizer, o estádio deve ser entregue no início do segundo semestre. Quer dizer, Exatamente. shows, tudo, começa tudo a partir A dali. partir de lá. Isso já está sendo negociado? Shows já estão sendo negociados? Claro. Já existe um calendário de eventos? Claro que está sendo negociado. A AEG, que é a gestora do estádio, tem um braço só de contratações de shows e eventos no mundo. Eles são donos do Los Angeles Galaxy de futebol, que o Beckham jogava. São donos do LA Kings, Los Angeles Kings de hockey. Donos do Lakers de futebol de basquetebol, de basquetebol e outros mais. E eles têm os principais contratos com os principais artistas no mundo. Né? Não é à toa que a Jennifer Lopez fez um filme dizendo: sejam bem-vindos à casa, Allianz Parque. Ela, Jennifer Lopez, falando de Allianz Parque, cara. Uhum. Então, assim, eles já estão desenhando, sim, os eventos e os shows que virão para o Brasil. Tá. Assim como outras grandes empresas no Brasil que fazem shows, eventos musicais, já estão em contato com a Arena, com a Allianz Parque, para colocar os seus shows lá dentro. Porque antes não existia o Allianz Parque. Existiam outras arenas que não são preparadas para receber shows. Agora vai ter uma arena preparada. Então, eles vão querer sair de uma arena convencional que tem em São Paulo e vão tentar botar tudo lá. Que faz sentido, é mais barato, o custo de construção, de montagem do show, etc. A gente, de certa maneira, já passou tratou desse assunto, que eu vou perguntar para você agora, mas eu quero, como nós estamos fechando aqui o programa, eu só quero para deixar claro aqui para quem está nos acompanhando. Uma medição que vocês tenham do resultado que vocês já obtiveram nos investimentos feitos anteriormente dentro dessa estratégia, por exemplo, no estádio da Alemanha, que foi o primeiro estádio com o qual vocês passaram a trabalhar nesse sistema. Na Alemanha, existiu um público de atuação antes da Copa, quando a gente fez a reforma do estádio de 15 mil, igual o Brasil. O público médio de futebol é 15 mil no Brasil. As pessoas veem mais na televisão do que vão para o estádio. E mudou para 45 mil. Pós alteração e reforma do estádio, name rights, etc. Agora, em vez de dizer até o resultado da Alemanha, eu quero dar dois resultados diferentes, um no próprio Brasil e um próprio na Inglaterra, de outras marcas, até para ser um pouco neutro, para dizer como funciona. A gente tem uma arena de shows chamada O2, lá na Inglaterra, em Londres, onde O2 é uma empresa de telefonia. Ela nunca fez parte das top 10 marcas mais amadas na Inglaterra. Existe uma pesquisa chamada Brand Love, que dimensiona com o consumidor final qual é a marca mais almejada e mais amada. Eles estavam muito longe. Estavam lá em 14º, 15º lugar. 4 anos após a nomeação O2 nesta arena, eles passaram a ser a 4ª marca mais amada. Mudança de 10 posições. E eu gosto muito de falar de uma coisa bem sucedida, que na minha visão é bem sucedida, da parceria com o Palmeiras da Parmalat, que era uma marca de produto de consumo que não habitava entre as 10 mais conhecidas no país, e após anos de parceria, né, com o Palmeiras, com o futebol em si, passou a ser a 2ª marca mais conhecida. E aí, o que eu posso te dizer é, todos os outros torcedores de outros times não deixaram de consumir a Parmalat, né? E aí é a capacidade do consumidor final, do torcedor, entender que aquela marca está investindo no esporte. E que não é puramente o futebol ou o time, e sim tudo que vem atrelado a essa arena, por exemplo, no nosso caso. E que isso é uma coisa bacana pro Brasil, para todos. Né? Afinal, não é só os palmeirenses que gostam de Rolling Stones, por exemplo. Uhum. Ou de comer num restaurante interessante, ou de usar um estacionamento central, que é do estádio, por exemplo, que pode ajudá-los naquela localidade. Felipe Gomes, quero agradecer a sua gentileza de estar aqui conosco no Mundo Corporativo. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Eu que agradeço, Milton. Obrigado. Muito obrigado. Felipe Gomes é diretor executivo da Allianz Seguros e é responsável pela área de mercado e estratégia. Conversou conosco aqui hoje no Mundo Corporativo. Agradeço você também que participou desse programa ao vivo, nos assistindo pela internet ou enviando perguntas para cá. Lembro sempre que esse tema é para você levar para as redes sociais, levar para os seus fóruns de discussão, tratar sobre esse assunto e discutir conosco também. Se você quiser, vai lá no LinkedIn, tem o grupo de discussões Mundo Corporativo na CBN. Você pode se inscrever lá, colocar também a sua opinião e compartilhar com todos mais. Tá certo? Combinado assim? Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.